Bom, pessoal, continuando aqui, vou propor um exercício aqui para vocês fazerem, que é o seguinte, para vocês pensarem aí e tentar fazer. Então, nesse exercício, ele pede para mostrar que esses três vértices aqui, ó, 5, 1, 5, 4, 3, 2 e C, menos 3, menos 2 e 1, eles são vértices de um triângulo retângulo. Certo? Então pensem aí, como que vocês mostrariam essa afirmação? Como vocês demonstrariam essa afirmação? Então tem aqui, né, esses três pontos não colineares. Eles determinam um triângulo. Como que você mostra que esses vértices são vértices de um triângulo retângulo? Para ser um triângulo retângulo, o que caracteriza um triângulo retângulo mesmo? Qual que é a condição? Né? Lembraram qual que é a condição? E como que você demonstra essa condição usando esse conceito de vetores aqui, ângulo formado por dois vetores que eu passei para vocês, beleza? Então pensem aí, tentem fazer. Esse aqui eu não vou fazer não, tá? Vocês pensarem um pouquinho aí, usa o que a gente já desenvolveu aqui. Uma forma de mostrar, né, é usar o que a gente acabou de ver aqui. Pessoal, então dando continuidade aqui, vamos comentar aqui rapidamente o trabalho realizado por uma força constante. Então, imagina o seguinte, né? Nós temos um bloco aqui. E ele está livre aqui para se movimentar nesse plano horizontal. E eu tenho uma força F agindo aqui sobre esse bloco. Digamos que a componente horizontal é Fx e a componente horizontal é Fy, certo? E ao aplicar essa força, a gente produz um deslocamento nesse bloco, certo? Uma distância AD aqui, ó. Que eu posso representar esse deslocamento por um vetorzinho também. Um vetorzinho aqui de deslocamento, vetor D. Certo? Não necessariamente esse plano ele precisa estar na direção do eixo X, tá? Poderia até ter feito ele inclinado aqui para não ficar essa dúvida. Espera aí que eu já resolvo isso. Então imagine que as componentes sejam dx e dy do vetor deslocamento. Vamos ver se eu consigo corrigir isso, deixar ele um pouco inclinado aqui.
certo? Para não ficar achando que o vetor de deslocamento precisa ter a mesma direção com o eixo horizontal, né? Não necessariamente, beleza? Então, na física, e essa força ela permanece constante ao longo de todo o deslocamento, tá? Sempre a mesma direção, módulo e sentido, tá? Não tem variação de força aí. Então, cadê aqui? O trabalho realizado pela força F ao longo desse deslocamento, né? Ele vai ser denotado por W, denotado por W. Alguns livros utilizam a letra grega tal, mas aqui a gente vai usar só W mesmo. Ele vai ser definido da seguinte forma: o trabalho W ele é simplesmente o produto escalar da força pelo vetor deslocamento, certo? Essa é a definição aí. Trabalho realizado por uma força constante. E a unidade do trabalho, como vocês bem devem saber, né? É Newton vezes metros, né? Que aí a gente chama simplesmente de Joule, que é a unidade de trabalho, Newton metros. Beleza? Então a gente sabe que algebricamente, a gente pode calcular o trabalho através do produto escalar. Multiplicando as respectivas coordenadas do vetor força e as coordenadas do vetor deslocamento, né? Então seria algo assim: fx, fy, escalar, dx, dy, né? Então a gente faz fx vezes dx mais fy vezes dy. Vamos ver um exemplo aqui rapidamente. Exemplo. Então imagine que uma partícula sofre a ação de uma força constante. Fx de coordenadas 3 e menos 4 e se desloca segundo o vetor deslocamento D, né, de coordenadas 5 e 2, certo? Qual é o trabalho realizado por essa força?
Então aqui é tranquilo, né? Só a gente aplicar na definição do produto escalar, né? A definição do trabalho, que nada mais é do que o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Isso no plano ou no espaço, certo? Então aqui as coordenadas do vetor força são 3 e menos 4, escalar do deslocamento 5 e 2. Então, multiplicando aqui escalarmente, a gente vai ter 3 vezes 5 menos 4 vezes 2, 15 menos 8, que é igual a 7, né? 7. Então, o trabalho é 7 joules. O trabalho realizado por essa força é um trabalho de 7 joules. Agora, pessoal, vamos ver como a fórmula geométrica do produto escalar pode ser usada para poder calcular o trabalho realizado por uma força constante, né? Então, vamos imaginar a mesma situação. Um plano inclinado aqui e um bloco onde está sendo aplicada uma força F constante e produzindo um deslocamento D, certo? Se a gente conhecer o ângulo formado entre a força, o vetor força e o vetor deslocamento, a gente consegue calcular o trabalho realizado por essa força através da fórmula geométrica do produto escalar. O que essa fórmula diz? Deixa eu relembrar aqui com vocês, né? Ficou bem para trás, hein? Aqui, ó. Certo? Bem aqui. Produto escalar entre dois vetores é a multiplicação da norma desses dois vetores vezes o cosseno do ângulo desses dois vetores. Então, aplicando aqui na física, o que a gente vai ter? Que o trabalho realizado por uma força constante vai ser a magnitude dessa força vezes a magnitude do vetor deslocamento, que nesse caso é a distância que você deslocou o objeto, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Tá certo? Então, sabendo a magnitude da força, sabendo o tanto que deslocou o objeto, né? E sabendo o ângulo formado entre a força e o deslocamento, a gente consegue calcular o trabalho, sem ter necessariamente as componentes desses dois vetores. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou imaginar aqui o nosso plano horizontal mesmo agora. Um bloco e uma força sendo aplicada sobre esse bloco de magnitude de 10 newtons e produzindo um deslocamento de 2 metros. Certo? E eu sei que a inclinação da força com o deslocamento... Opa, como que eu volto aqui? 60 graus. Vamos calcular o trabalho realizado por essa força F
nesse deslocamento aqui. Deslocamento Dzinho aqui. Então, ó, o trabalho, a gente vai usar a fórmula geométrica. É magnitude da força no deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Magnitude da força, 10 newtons. Deslocamento, 2 metros. Vezes o cosseno de 60. Então, isso aqui vai dar 20. Cosseno de 60. Quanto que vale? Meio. Certo? Então, ficou 10 joules. Tá certo? Então, o trabalho realizado pela força F, nesse deslocamento aí, é de 10 joules. Beleza? Seria uma forma alternativa aí para calcular o trabalho realizado por essa força, por uma força, né? Agora vamos interpretar vamos dar uma interpretação física para o sinal do produto escalar, né? Lembra lá, quando o produto escalar é positivo, a gente o ângulo formado entre os dois vetores é agudo. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil aqui. Quando o produto escalar é positivo, o ângulo formado pelos dois vetores é agudo. Certo? O ângulo agudo aqui, ó. Quando o produto escalar for negativo, o ângulo é obtuso, né? Ó. O IV aqui no caso. Certo? Agora trazendo para essa aplicação aqui, ó. Vamos imaginar novamente o nosso plano. Um plano aqui, eu vou desenhar horizontal, mas não necessariamente, né? A gente tem uma força, digamos que a gente tem uma força F agindo sobre esse corpo, tá certo? Produzindo um deslocamento D, certo? O ângulo formado entre a força e o vetor de deslocamento é θ. E aqui vamos considerar que tem atrito. Não é? E o atrito vai ser sempre uma força contrária ao deslocamento. Então, eu vou ter o atrito no sentido contrário aqui. Então, vou colocar aqui força e o Azinho aqui para a gente saber que é de atrito. E vamos chamar de θ, vou até fazer outra cor aqui, ó. Θ não, alfa, o ângulo formado entre a força de atrito e o deslocamento, né? Que nesse caso aqui, como é só o sentido contrário, é um ângulo de 180 graus, né? O alfa ali é 180 graus. O que acontece? Nesse caso, o trabalho, se a gente calcular o trabalho realizado pela força F nesse deslocamento, como o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo agudo, significa que o trabalho é positivo, certo? Porque o ângulo é agudo aqui, eu desenhei aqui o ângulo agudo, então o trabalho é positivo. E nesse caso significa que a força F, ela transfere energia. Está transferindo, está contribuindo para o movimento, né? Transfere energia
para o objeto aqui, né? Ou para o corpo aqui no caso. Tá certo? Já se a gente fosse calcular o trabalho realizado pela força de atrito nesse deslocamento, o que acontece? Como é 180 graus, vai ser um trabalho negativo. Como forma um ângulo obtuso, então vai ser um trabalho negativo. Tá certo? Então essa força aqui, ela está agindo retirando energia do corpo, né? Está trabalhando contra o movimento, então ela está retirando a energia do corpo, do objeto, tá certo? Opa, retira energia do corpo. Beleza? Então, voltando aqui, né, na observação anterior, falar se a gente estiver trabalhando, aplicando no trabalho realizado por uma força constante, quando o trabalho for negativo, positivo, significa que o produto escalar é positivo, significa que o ângulo formado entre a força e o vetor de deslocamento é um ângulo agudo e, portanto, aquela força ela vai contribuir para o movimento, né? Ela está transferindo energia para o corpo, tá certo? Quando o trabalho for negativo, portanto, o produto escalar entre a força e o deslocamento vai ser negativo, então o ângulo formado entre o vetor força, que poderia ser representado pelo V, e o vetor deslocamento, representado pelo U, é obtuso e, portanto, essa força aqui, ela está tirando energia do sistema, ela está contribuindo para parar o sistema, né? Então a gente diz que ela está retirando energia do sistema, né? Tá certo? Então quando o trabalho é positivo, ela transfere a força, quando o trabalho é realizado por uma força constante é positivo, significa que ela está transferindo energia para o corpo, e quando for negativo, significa que ela está retirando energia do corpo, tá certo? Uma positivo contribui para o movimento e negativo está agindo contra o movimento, né? Que é o exemplo da força de atrito. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui, para a gente finalizar essa aula. Então, vamos ver um exemplo aqui. Temos o nosso bloco aqui novamente. Temos uma força aqui agindo sobre esse bloco de magnitude de 20 newtons. Eu fiz esse exemplo já? Será que estou doido? Não fiz não, né? Fiz não. Então, bora lá. Esse bloco deslocou 2 metros. Certo? E nós temos uma força de atrito aqui de 8 newtons. Então vamos calcular o trabalho realizado pela força F e o trabalho realizado pela força de atrito. Beleza? Bom, o trabalho realizado pela força F, vou indexar aqui o F, só para distinguir aqui os dois trabalhos. Vamos considerar aqui o ângulo de 45 graus. Então, a gente sabe, usando a fórmula geométrica do produto escalar,
Isso aqui vai dar magnitude. Já pode fazer direto, tá, pessoal? É eu que eu vou fazer aqui devagar. Só porque vai que eu vou rápido aí e alguém não entende, tá? Então vamos lá, ó. Magnitude da força F, 20 newtons. Deslocamento, 2 metros. Cosseno de 45, mais de 2 sobre 2. Então, cancelar aqui, cancela aqui. Vai ficar 20 vezes aproximadamente 1,41. Que calculando aí, vai dar 28, aproximadamente 28,3 joules. Então, essa força F, ela está transferindo energia para o sistema, tá certo? Para o corpo. Está transferindo energia para o corpo. Um trabalho positivo, né? O ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo agudo. Agora já vamos para a força de atrito. Já pelo desenho, eu sei que ela está retirando, né? Ela está retirando energia do sistema, porque o ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180 graus, né? É um ângulo obtuso. Então vai estar retirando. Então é a magnitude da força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é 180 graus. Então a magnitude 8 newtons, o deslocamento 2 metros e o cosseno de 180 menos 1. Então vai dar menos 16 joules. Tá certo? Então força negativa, retirando energia do sistema. Então essa é uma aplicação na física, né, do produto escalar. Beleza, pessoal? Então com isso eu finalizo essa aula.